Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou a Bia Bonancin. Está começando a nossa revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é a Stephanie Nunes. Tudo bem, Stephanie? Conta pra gente o que vai rolar hoje. Tudo ótimo, Bia! Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje, na revista Audiolab, vamos conhecer os problemas causados pelo descarte indevido de medicamentos e vamos falar sobre os 60 anos do golpe militar e a importância de preservar a memória. E ainda temos uma reportagem especial sobre a xenofobia contra brasileiros que moram em Portugal. E tem estreia por aqui também. Já começamos uma contagem regressiva para a Olimpíada 2024 e você vai conhecer melhor os esportes que fazem parte da competição. Começamos com o judô, o esporte que já garantiu muitas medalhas para o Brasil. Todo mundo tem uma farmacinha em casa com aqueles medicamentos básicos, não é? Aqueles que tomam com frequência ou aqueles que acabam sobrando. Mas a questão é, o que fazer com os medicamentos depois que acaba a validade? Pois é, Stephanie, muitas pessoas acabam jogando no lixo comum ou até no vaso sanitário, sem saber dos danos que esse hábito pode causar. Nosso repórter Miguel de Paula conversou com a pesquisadora da Fiocruz, Michele Alves, sobre os perigos do descarte irregular de medicamentos. Vamos conferir? Muita gente não sabe, mas jogar no lixo aquele remédio que você não vai mais tomar ou que já está vencido traz riscos graves à saúde e ao meio ambiente. Um medicamento descartado de modo incorreto pode poluir o solo e os lençóis freáticos. É o que alerta a doutora em processos químicos e bioquímicos Michele Alves, especialista em saúde pública do Departamento de Química da Fundação Oswaldo Cruz. Michele nos conta o que acontece com o remédio quando está vencido. Ele vai perdendo a sua estabilidade, vai perdendo essas propriedades físico-químicas. Por exemplo, eu tenho um medicamento que ele teria uma concentração 100%, de uma forma que a gente consegue pensar e visualizar melhor. Aí quando passa do prazo de validade dele, então ele começa a sofrer um processo chamado de degradação. Então ele deixa de ser 100%, vai ainda a 99%, a 98% e vai diminuindo. E com isso, você não tem mais o efeito terapêutico e nem a eficácia que o medicamento ele vai fazer. Mas quando ele é descartado no meio ambiente e vai estar em contato com mais outras substâncias, a gente chama até um pouco de efeito sinérgico, porque ali tem presenças de vários outros compostos químicos, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está diminuindo, vamos dizer assim, a concentração do ativo, mas ele pode estar se transformando num metabólito que muitas das vezes ele pode ter um efeito toxicológico completamente diferente do ativo em si, do medicamento em si. A cientista exemplifica uma situação muito comum entre os brasileiros. Além disso, ela comenta quais as consequências desse descarte incorreto. Eu precisava tomar um comprimido por dia, durante 7 dias. Aí a caixa vinha 28 comprimidos. Então, assim, ele vai ficar sobre a minha posse. Mas e quando ele vencer? Então, vou ter que descartar. Eu fico pensando na reflexão da população brasileira, que muitas das vezes fica ali com uma caixa de medicamento pela metade e muitas das vezes não sabe como descartar e acaba, infelizmente, fazendo descarte, ou pelo vaso sanitário ou pelo próprio lixo. Isso vai fazer com que contamine tanto os nossos esgotos, porque isso retorna, o esgoto ele é tratado e ele volta, ele é descartado nos nossos rios, enfim, ou até no próprio lixo mesmo de casa normal, porque isso aí vai para os lixões e você pode também contaminar ali o solo e o lençol freático. Alves ressalta que os impactos não afetam apenas o meio ambiente, mas também a saúde dos seres vivos. Ela também argumenta sobre a questão da saúde humana que envolve estes perigos do despejo de fármacos. A questão do descarte são várias formas, porque esses medicamentos, por exemplo, se for antimicrobiano, alguns deles têm efeito toxicológico. Então, assim, eu fiz uma tese de doutorado e eu comprovei que a presença de alguns antimicrobianos, eles dão efeito ao meio ambiente, eu fiz um teste ecotoxicológico com umas bactérias luminescentes,
Então, às vezes, provoca esse efeito toxicológico naquela bactéria, né? Naquele micro-organismo. E a gente sabe que isso acontece também nos peixes, enfim. E isso pode gerar vários problemas, porque isso retorna, né, pra gente, né? Tanto que também tem um impacto no meio ambiente quanto à saúde. Também tem alguns medicamentos que eles são à base de metais. Então, pode ter bioacumulação de metais em peixes, hormônios, né, que eles também são um tipo de medicamento. Isso pode mexer com a questão do órgão reprodutor de animais, mas também tem um impacto diretamente para a saúde humana. Tem muito falado sobre a questão da saúde única, a questão dos antibióticos. Nem meio ambiente vai criando o quê? Bactérias resistentes. E a gente vai tendo esse contato com essas bactérias resistentes e, às vezes, as pessoas sofrem uma infecção, aí começa a tratar por antibiótico e as pessoas, às vezes, acabam morrendo. Isso por quê? Porque, de alguma forma, essa pessoa já teve contato com essa bactéria resistente e que hoje o antibiótico não consegue tratar, acaba morrendo por uma infecção proveniente de resistência antimicrobiana. O esgoto contaminado também pode poluir os mares. De acordo com o Sistema Nacional de Informação Sanitária, no Brasil, a quantidade de rejeitos sanitários lançados diariamente no oceano equivale a 12,5 bilhões de litros, mais de 5.000 piscinas olímpicas cheias. E uma parcela significativa desses contaminantes é de resíduos medicinais. Por fim, a especialista em saúde pública da Fiocruz sinaliza a todos sobre como deve ser feito o descarte de medicamentos. Na verdade, a gente precisa ter políticas públicas que obriguem que todas as drogarias ou que todas as indústrias farmacêuticas que também tenham responsabilidade desse medicamento que está sendo descartado. Aqui na Fiocruz a gente tem ponto de coleta e eu só tenho conhecimento de uma rede de drogaria no Rio de Janeiro que faz esse tipo de coleta. Então, na verdade, para mim, tem que ter uma política pública que tenha esse recolhimento. Em 2014 e 2015, a Controladoria Geral da União contabilizou mais de 16 milhões de reais em medicamentos despejados a céu aberto. Para mais informações sobre o descarte responsável e consciente de medicamentos, acesse os sites da Fiocruz e também do Ministério da Saúde. Mas e você, ouvinte? O que vocês estão esperando para fazer o descarte consciente de medicamentos? Do Rio de Janeiro, Miguel de Paula para o Audiolab UERJ. Importante essa matéria, né, Bia? Eu garanto que agora muita gente vai pensar melhor antes de jogar os medicamentos fora. Mas como a pesquisadora falou, é preciso termos mais locais apropriados para podermos fazer o descarte correto. Com certeza, Stephanie. Mas mudando aqui de assunto, em abril desse ano, o golpe militar de 64 que mergulhou o Brasil em uma ditadura militar completou 60 anos. O governo federal optou por não promover eventos sobre a data, o que não agradou a todos. Na contramão do governo federal, as entidades promoveram eventos para marcar a data. E as universidades têm debruçado sobre um trabalho de preservação de documentos e da memória daquela época. O nosso repórter Johnny Chavão foi conhecer o trabalho da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas da UFRJ. Vamos ouvir? O golpe de 64 é história e não deve se remoer o passado. Essa foi a fala do presidente Lula no último dia 27 de fevereiro, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, do UOL e da Rede TV. A declaração soou polêmica aos ouvidos de muitas pessoas, sobretudo as organizações de direitos humanos, que consideraram a fala como equivocada. Além disso, o projeto de Museu da Memória e dos Direitos Humanos também naufragou. A iniciativa previa um espaço para homenagear as vítimas da ditadura, e o Brasil já tem poucos memoriais ou organismos que lembram o período ditatorial de 21 anos. Mas universidades públicas têm criado seus próprios projetos de memória e verdade. Neste sentido, conversei com a historiadora, professora e diretora da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas da UFRJ, Andréa Queiroz. Ela me contou um pouco do trabalho dela e com o que ela se depara quanto às informações descobertas. Eu já cheguei para assumir um projeto, que ainda não existia divisão de memória, para assumir um projeto sobre a memória da universidade, sobre os seus lugares de memória. O UFRJ estava perto de completar os seus 90 anos e a ideia era fazer um levantamento desses acervos. A partir daí eu fui me deparando com algumas questões que se chocavam com esse período autoritário, né? Sejam os relatos das pessoas, esses momentos discricionários em que a gente não encontrava o acervo na universidade, como, né, as atas do Consune, que não existiam daquele momento, né, de 66 até 73. Isso foi fazendo com que a minha pesquisa se voltasse especificamente para pensar a ditadura e os impactos
impactos da ditadura na UFRJ, seja pelo esvaziamento intelectual, por conta da cassação de professores que estão em pesquisas de vanguarda, na perseguição dos alunos e como se vai estruturar essas pessoas que vão, dentro da instituição, fazer censura às bibliotecas, censura às pesquisas. Quem são essas pessoas que vão permanecer aqui e manter a universidade nesse sentido? Dizendo ser um trabalho desafiador, a professora conta as dificuldades para achar alguns documentos, além de contar que houve cerceamento até de biblioteca na época do período ditatorial. A primeira questão é tentar estar à frente dos espaços em que essa documentação foi ou cerceada ou foi literalmente desaparecida propositalmente e tentar fazer um levantamento para que a gente tenha um projeto de salvaguarda e disseminação dessas informações, seja em fontes históricas primárias, documentações, escritos, livros, ou, por exemplo, eu vou dar um relato, né? A gente encontrou um mobiliário na biblioteca do IFIX, né, que é a biblioteca que dá um nome a uma dessas professoras caçadas, Marina de Vasconcelos, em que tem a inscrição do primeiro centro acadêmico, que depois mudou de nome, Edson Luiz, e tem escritos de época do momento da morte do Edson Luiz. A biblioteca do IFIX, ela foi enclausurada. Naquele momento, não havia a permanência de alunos dentro da biblioteca. Você não podia entrar na biblioteca para escolher livremente circular entre as várias prateleiras para buscar seu livro. Era como se você estivesse indo buscar uma droga. A censura vai a esse ponto. Sabemos da importância que a memória tem para a história, para que determinados fatos não voltem a ocorrer novamente. Perguntei à professora sobre a experiência do projeto da UFRJ e como ela enxerga outras iniciativas de universidades. Ela diz que a memória é muito importante para a cidadania e para trazer à tona a história que foi cerceada. É um dever de memória, é um dever histórico, é um compromisso de cidadania, da gente trazer à tona todos esses espaços públicos ou privados, porque lembrando que a gente vai ter instituições privadas em que a gente vai ter a perseguição a esses indivíduos, mas especialmente nesse espaço público coletivo, na produção de saberes e conhecimento, como as pessoas não só tiveram violações aos seus corpos, mas também às suas pesquisas, fazendo com que houvesse um grande retrocesso numa casa que é de produção e troca de saberes. Então, assim, a importância é trazer à tona não só a história que foi cerceada, mas que, com dignidade, a gente entenda por que várias pessoas foram caçadas, literalmente, foram expurgadas por apenas se posicionar contra o período autoritário. Ainda perguntei a Andréia, como historiadora e professora, de que forma ela recebeu a informação do veto de qualquer evento que lembrasse a data dos 60 anos do golpe militar por parte do governo federal. Ela conta que é algo que se opõe como historiadora e, além disso, apaziguar a memória, a verdade ou a justiça não é o melhor caminho. É algo que, como historiadora, me oponho, né, veementemente, porque lembrar também é resistir, lembrar, como historiadora, né, faz parte do processo histórico, e o esquecimento também. Quando você tenta apaziguar o passado, há um intuito político por detrás disso. A gente tem traumas que precisam não só ser revistos, mas que a gente tenha que trazer à tona para a reparação, para a justiça de reparação, que é memória, verdade e reparação. E nesse processo, o Brasil, quando promoveu a sua redemocratização, ela foi feita de forma controlada. E nesse sentido, todos aqueles que entraram num apaziguamento com a sociedade e que estavam naquele papel de ou torturadores ou de apoiadores da ditadura ou partícipes da ditadura, permaneceram no poder. Então, eles estão também no poder. E dialogar com eles de uma forma apaziguada, para não se pensar e não tocar nessa ferida, é muito tenso. Porque a gente já viu na nossa sociedade que eles não desistiram do poder. Eles permanecem no poder. E esse diálogo é mais do que um diálogo, é um enfrentamento. E enfrentar essa realidade é também buscar a reparação de todos esses crimes cometidos. A ideia de levar à frente projetos que lembrem o período ditatorial brasileiro é para que as próximas gerações tenham o que buscar para ganhar conhecimento, mas também informação. A ideia é que, com isso, o período triste e difícil da nossa história nunca mais volte. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão, para o Audiolab UERJ. E é importante lembrar para não repetir. E temos um assunto também muito importante, grave e que está acontecendo nesse momento. Estamos falando sobre o aumento de casos de xenofobia contra brasileiros que moram em Portugal. É importante a gente explicar que a xenofobia faz referência ao ódio, receio, hostilidade
e rejeição em relação aos estrangeiros. Com o aumento significativo de brasileiros estudando ou morando definitivamente em Portugal, também cresceram as denúncias de hostilidade e até agressão física. Nosso repórter Jonatas Rocha traz uma reportagem especial sobre o assunto, com um depoimento impactante da violência sofrida pela estudante Graziele Tavares. Vamos ouvir? Vá para a sua terra, sua porca. Brasil é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça portuguesa. Esse ataque aconteceu no final de 2023, em Rócio, principal centro de encontros de Lisboa. Uma brasileira foi fortemente atacada e ofendida por uma portuguesa, que mesmo sendo gravada, continuou com as injúrias. Nos últimos meses, Portugal tem se tornado palco para uma série de ataques xenófobos contra brasileiros que vivem no país. Numa pesquisa feita pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial de Portugal, no período de 2021 a 2022, houve um aumento de 505% nas denúncias de xenofobia contra brasileiros, em um momento em que o número de brasileiros que moram no país aumenta a cada ano. Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português, divulgados no ano passado, apontam que o número é próximo dos 400 mil, sem contar quem possui dupla cidadania. Brasileiros formam a maior comunidade imigrante do país. Diante do crescente número de casos de discriminação, entrevistei Pedro Moreira, um brasileiro que vive em Portugal há 2 anos, e ele nos contou se é vítima de preconceito no seu dia a dia no país. Várias vezes, quase toda semana, não só eu, como a minha esposa também já sofreu, sabe? Volta e meia você ouve, volta pra tua terra, opa, tá fazendo o que aqui? E você ouve uma centena de casos iguais a esses, todas as semanas, praticamente todos os dias, volta pra tua terra. É a frase que eles mais falam aqui, né, praticamente. Eu não vou falar que é sempre assim, entendeu? Também existem portugueses e existem portugueses. Você tem pessoas boas e pessoas ruins para todos os lados. Eu, por sorte, lido bem com pessoas boas aqui, lido muito com pessoas boas, sabe? Todos os dias. Pessoas que muitas vezes são compreensivas em relação à situação da imigração. Um dos casos que Pedro conta é de uma conhecida que foi covardemente agredida. A brasileira Graziele Tavares, de 50 anos, foi atacada dentro de uma universidade em Portugal. Graziele contou como um grupo de trabalho de mestrado acabou resultando em um episódio de agressão. No caso, eu sofri agressão moral, agressão verbal e agressão física por parte de um dos integrantes de um grupo de trabalho que foi formado no mestrado, 2 mulheres, 2 homens, 3 nacionalidades diferentes, 2 brasileiras, um português e um turco, e um dos integrantes já vinha demonstrando no grupo de WhatsApp que ele era machista, e fomos numa dessas reuniões presenciais tratadas de forma deselegante e grosseira, o que gerou na gente uma revolta e acabou não tendo reunião. Já na reunião com a professora Sandra, marcada pelo aluno que me agrediu, ele já desceu a escada intempestivamente, colocando o dedo em ris no meu nariz, e eu falei pra ele que estava para nascer o homem que colocaria o dedo na minha cara. E aí eu fui xingada de todas as formas. Foi algo tão surreal e inimaginável que eu só fazia chorar e me tremer. E os ataques não pararam por aí. No mesmo dia, a estudante de mestrado ainda seria vítima de agressão física. Graziele relembrou um dos piores momentos que já passou na sua vida. Nesse meio tempo, chegou um outro integrante do grupo, uma secretária do mestrado, que nos conduziu à sala da professora Sandra, que me acolheu prontamente, sugeriu que eu fosse para casa. Eu expliquei para ela que em seguida eu tinha apresentação de um outro trabalho e entrega, então eu não poderia ir, mas que eu me acalmaria. Fiquei sentada. Quando eu me senti tranquila, eu levantei. Quem estava na minha frente era o agressor, e ele virou e perguntou: o que você está fazendo aqui no meu país? E eu respondi: essa pergunta você faz ao seu governo, porque foi ele que abriu as portas da imigração. Estou aqui legal e pago os meus impostos. E ele me agrediu verbalmente mais uma vez, e moralmente, dizendo que eu deveria pagar com o, que eu dou. E nessa hora, falei para ele: repete se você é homem. Eu acho que eu não concluí a frase, porque eu já levei logo um soco na boca, caí no chão, ele me deu 2 chutes na barriga. Como a minha professora já sabia, quando ela ouviu os gritos, ela correu. E ela foi a única pessoa que me ajudou de fato. Todas as pessoas ao redor foram incapazes de me dar a mão para levantar. Isso é uma cena que eu jamais vou esquecer na vida.
Ela comenta sobre o aumento no número de casos e fala sobre a impunidade que ocorre aos agressores, destacando seu caso no qual o seu agressor continua na faculdade e faz piadas sobre o ocorrido em grupos de WhatsApp. Infelizmente, o número de casos tem aumentado. Eu acho que esse é mais um dos motivos pelo qual é fundamental que se tenha uma resposta. Tanto o meu caso quanto outros que ocorrem paralelamente, porque as pessoas não podem ter essa certeza da impunidade, porque é o que me parece. Pelo menos no meu caso, o agressor ele continua fazendo piadinhas no grupo, mandando indiretas. Os relatos vão chegando e nada é feito contra ele. Então, eu acho sim que é fundamental que se tenha uma resposta. Por mais que a legislação seja diferente aqui, não tem uma legislação específica para a mulher, a agressão é agressão em qualquer canto do mundo. Um dos principais motivos de medo e angústia da comunidade brasileira é em relação ao Chega, partido de extrema-direita em ascensão no país que propõe um controle de imigração, impondo cotas anuais de entrada de estrangeiros na região. Pedro ainda chama a atenção para a falta de apoio aos brasileiros para denunciar as violações e a falta de respostas pelas autoridades. As autoridades aqui, como é que elas respondem a isso? Simples, existem processos por racismo, por xenofobia que não dão cadeia, não dão em nada, não dão em absolutamente nada. Um país com um pensamento completamente voltado a um patriarcado colonialista ainda, sabe, uma herança ali de 1700, 1800, para eles é como se a escravidão não tivesse passado, para eles é como se ainda tivesse tudo bem. E nós deveríamos agradecer de estarmos aqui, eles estarem deixando nós estarmos aqui. Inclusive, o CEF foi extinto, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ele foi substituído pelo AIMA, Agência para Integração, Migrações e Asilo, né? O CEF foi extinto depois de uma briga no aeroporto, uns agentes terem simplesmente assassinado um imigrante ucraniano. Foi um caso, assim, que foi muito abafado pela mídia, mas eles assassinaram um imigrante ucraniano. O cara saiu do país dele porque tem guerra, vem pra cá e é morto em Portugal. Mesmo com todas as dificuldades e com a ausência de políticas de apoio aos imigrantes, Grazi garante que não irá se calar e buscará fazer justiça por ela e por todas as mulheres que sofrem agressões físicas e verbais. Tô disposta a continuar lutando, né? Porque não é fácil, é um dia de cada vez, mas eu tô disposta a não me calar, cobrar por justiça, lutar não só por mim, como pelos meus pais, porque a cena também do meu pai aos 78 anos chorando na TV, que não pôde me proteger, isso também não vai sair da minha cabeça. Eu vou lutar inclusive por todas aquelas mulheres que me viram levar um soco na boca, 2 chutes na barriga e nada fizeram, por omissão, por submissão, por medo ou por falta de coragem. É sempre bom lembrar que esses ataques xenofóbicos aos cidadãos brasileiros são cometidos por um pequeno grupo intolerante e é fundamental que todos nós nos unamos para combater todo tipo de preconceito e construir um mundo onde a diversidade seja respeitada. A solidariedade e a empatia devem prevalecer sobre o ódio e a discriminação. Do Rio de Janeiro, Jonatas Rocha, para o Audiolab UERJ. Forte esses depoimentos, né, Bia? Ficamos na torcida para que os casos sejam devidamente punidos e que não aconteçam mais. Com certeza. E agora tem estreia aqui na revista Audiolab. Até as Olimpíadas de Paris, vamos exibir o Mini Hércules, um projeto do Audiolab que traz as informações sobre os principais esportes que fazem parte da competição. E quem inaugura esse espaço é o judô. Esporte que já garantiu medalhas olímpicas e tem muitos torcedores. Quer saber mais sobre as regras e as principais conquistas? O nosso repórter João Barbosa conta para você. Este é o Mini Hércules, uma versão compacta do podcast que trata sobre os esportes que compõem o panteão olímpico. E o esporte da vez é o judô. O judô é um esporte olímpico tradicionalíssimo. O seu objetivo é unir ataque e defesa em virtude de um combate elegante. Ele foi criado em 1882 pelo mestre japonês Jigoro Kano e ensinado no Instituto Kodokan. O esporte se baseia em uma mescla de técnicas fundamentais do jiu-jitsu, a arte marcial utilizada pelos antigos samurais e outras formas de luta. Os golpes e técnicas que poderiam causar lesões foram eliminados, transformando-o assim em um esporte em que o princípio básico é derrubar ou desequilibrar o adversário, fazendo com que ele encoste totalmente as costas no chão. O desporto, que já chegou a ser praticado pelo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, passou a ocupar o panteão nas Olimpíadas de Tóquio em 1964, passando a ser permanente em Munique em 1972. Inicialmente, as modalidades olímpicas eram disputadas apenas por homens.
As judocas só foram entrar no tatame a partir das Olimpíadas de Barcelona em 1992. E sorte a nossa por isso, já que as mulheres garantiram a metade dos ouros que temos na história dos Jogos. E por falar em história em Jogos Olímpicos, o Brasil é um dos maiores ganhadores de medalhas, somando 24 no total, sendo 4 de ouro, 3 de prata, 17 de bronze. Para os Jogos de Paris 24, a expectativa é a mais alta possível. O Brasil, inclusive, enviou uma comissão de elite composta por 20 atletas, sendo 10 homens e 10 mulheres, divididos em 7 categorias de peso para Mittersill, na Áustria. Nas palavras do gerente de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Marcelo Teotônio, este local na Áustria é o que há de melhor para o treinamento intensivo dos judocas, reunindo os melhores atletas do mundo no mesmo tatame. E não é só o Audiolab que chega voando para Paris 24, não. O nosso destaque geral, tanto masculino quanto feminino, é claro que iria para Rafaela Silva, né? Nossas maiores esperanças só poderiam estar depositadas na judoca carioca, apadrinhada no esporte por Flávio Canto. Ela passou por momentos conturbados recentemente com a suspensão de 2 anos aplicada por cair no exame antidoping em 2019. Mas quando retornou aos tatames, já venceu a disputa do Mundial de Judô em 2022. Apesar da saída precoce no Mundial do ano passado, a mais braba já demonstrou que tem força nas pernas e sustenta a guarda para voltar com tudo na França este ano e trazer mais um ouro para casa. No judô, é preciso unir o mental e o físico, avançando espiritualmente e evoluindo a técnica praticada através do seguinte princípio oriental. Muitas vezes, é preciso ceder para vencer. E tomara que o Brasil saiba os caminhos para conquistar mais e mais vitórias nesse esporte, cujos ensinamentos são extremamente valiosos para o desenrolar de nossas vidas. Nos siga aqui nas redes sociais para acompanhar todo o conteúdo que vamos produzir ao longo deste ano olímpico. Lembrando a vocês que somos o Audiolab em Paris e o Audiolab é a UERJ em todo lugar. E aí, vocês gostaram? Essa é uma versão reduzida do Hércules, que traz mais informações sobre os esportes. Você confere o programa completo nas redes do Audiolab. Aproveita e fica por dentro das produções do Audiolab, hein? No Instagram, no Face e no YouTube é só buscar @UERJ Audiolab. E se quiser mandar a sua sugestão, deixar uma crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, tchau e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.